Minha irmã acusou meu melhor amigo de me trair com ele na noite anterior ao casamento dela. Mas a verdade destruiu tudo. Nada faz você se sentir tão adulto quanto estar na cozinha à meia-noite, comendo cereal em uma caneca porque todas as suas tigelas estão em uma caixa de mudança e sua vida, de alguma forma, virou uma pilha de papelão etiquetado e decisões erradas. Era ali que eu estava quando essa bagunça toda realmente começou a tomar um rumo que eu deveria ter percebido. Não explodir ainda, só entortar, de mansinho, tipo uma prateleira barata logo antes de jogar tudo no chão. Meu nome é Maris e, na época, eu tinha 32 anos, morava em uma cidadezinha na Pensilvânia e trabalhava como gerente de escritório em um consultório dentário, onde as pessoas gritavam comigo sobre convênios como se eu tivesse inventado a franquia pessoalmente. Eu tinha um apartamento decente, um salário decente, um grupo de amigos decente e uma situação familiar que eu gostava de descrever como complicada, porque emocionalmente exaustiva com uma pitada de ressentimento vitalício soava dramático demais para um café da manhã de domingo. Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. Minha irmã tinha 10. Lembro de todo mundo dizendo que a gente tinha idade suficiente para entender, que é uma daquelas coisas que os adultos falam quando querem que as crianças calem a boca e parem de precisar de carinho. A gente entendia muito bem. Entendíamos que nosso pai se mudou para um lugar de um quarto com um sofá que cheirava a poeira. Entendíamos que nossa mãe chorava alto na lavanderia, mas dizia para todo mundo que estava bem. Entendíamos que cada feriado agora era uma negociação e cada aniversário vinha com um cronogramazinho estranho. Minha irmã e eu viramos um time depois disso. Pelo menos, eu achava que sim. Tínhamos toda uma rotina de sobrevivência. Se a nossa mãe começasse a reclamar do nosso pai, minha irmã me olhava do outro lado da mesa e me dava um chute no tornozelo por baixo. Se o nosso pai esquecesse algo importante, eu fazia uma piada antes da minha irmã chorar. Compartilhávamos fones de ouvido, segredos, lanches, raiva, tudo. Ela era mais sensível do que eu naquela época, ou talvez todo mundo simplesmente decidiu que ela era sensível. E o resto de nós recebeu funções em torno disso. Nossa mãe com certeza decidiu. Minha irmã era a frágil, a caçula, aquela que sentia as coisas profundamente. Eu era a prática, que é um jeito bonitinho de dizer que esperavam que eu me virasse sozinha porque ninguém queria lidar comigo. Se eu chorasse, minha mãe dizia que eu estava sendo dura. Se a minha irmã chorasse, minha mãe reorganizava a casa inteira em volta dos sentimentos dela. Aí minha mãe casou de novo quando eu estava na faculdade, e meu padrasto entrou na história com aquela voz calma, os sapatos sem graça e uma habilidade estranha de fazer ovos mexidos sem que parecessem borracha. Ele não tinha filhos, o que o tornava ou muito corajoso ou um sem noção por entrar no nosso pântano emocional. Ele tentava ser justo. Tenho que admitir. Ele nunca forçou a barra de me chame de pai. Lembrava dos aniversários. Perguntava que tipo de café eu gostava. Tratava minha irmã com carinho sem me fazer sentir invisível. Na maioria das vezes. Mas ele também raramente batia de frente com a minha mãe. Não porque concordasse com tudo o que ela fazia. Acho que não concordava. Ele só tinha aquela energia de homem casado exausto que quer manter a paz, como se tivesse aprendido o preço de discordar e decidido que a maioria das brigas não valia a pena. Eu costumava julgá-lo por isso. Mais tarde, entendi isso mais do que gostaria. Na faculdade, conheci Evan, o homem que acabaria sendo, sem querer, o centro do desastre público favorito da minha família. Ele não era meu namorado. Nunca foi meu quase namorado. Ele era meu amigo. Amigo de verdade. Nos conhecemos durante um estágio em um escritório comunitário onde nós dois passávamos horas demais arquivando formulários para pessoas que nos tratavam como móveis. Ele também tinha pais divorciados, o que foi basicamente o nosso cupom de desconto para traumas iniciais. Começamos a almoçar juntos, porque nós dois levávamos sanduíches tristes e tínhamos a mesma reação sarcástica com pessoas que chamavam estágios não remunerados de experiência. Era fácil conversar com ele. Só isso. Sem fogos de artifício. Sem tensão secreta. Sem toques de mão significativos ao pegar a mesma caneta. Eu sei que as pessoas amam acreditar que toda amizade entre homem e mulher é só um romance esperando para acontecer. Mas às vezes um homem é só a pessoa que te ajuda a carregar uma impressora quebrada por 2 lances de escada enquanto os dois reclamam dos joelhos. Muito sexy. Muito cinematográfico. Continuamos próximos depois da faculdade. Não de um jeito grudento. Não nos falávamos todo dia. Às vezes passávamos meses apenas mandando umas atualizações bobas. Ele namorava. Eu namorava. Dávamos conselhos um ao outro que nenhum de nós seguia. Ele conhecia as histórias da minha família.
E eu as dele. Ele sabia que minha irmã existia porque eu falava dela constantemente, e ele dizia que parecia legal a gente ter uma a outra. Eu costumava pensar assim também. Anos depois, quando minha irmã terminou os estudos, ela se mudou para a minha cidade. Disse que precisava de um recomeço, melhores chances de emprego e distância do controle da nossa mãe. Eu estava genuinamente animada. Ajudei ela a achar um apartamento barato, mandei vagas de emprego, levei ela na cafeteria perto do meu escritório, apresentei ela às pessoas. Fiz o que irmãs mais velhas fazem quando ainda estão vivendo na doce ilusão de que história significa lealdade. Ela não conhecia muita gente, então eu a incluí na minha vida. Não em todas as partes, porque não sou louca, mas o suficiente. Noites de jogos, jantares casuais, alguns happy hours. Meu grupo de amigos era basicamente gente do trabalho, contatos da faculdade e adultos aleatórios que viraram fixos porque todo mundo já tinha ajudado todo mundo em alguma mudança pelo menos uma vez. É assim que você sabe que a amizade é real aos 30 anos. Se alguém já te viu suando com uma camiseta velha enquanto carrega um colchão, vocês têm um laço. A primeira vez que minha irmã conheceu o Evan, notei o jeito que ela olhou para ele. Não de um jeito ruim, só interessada. Ela riu um pouco mais alto que o normal. Fez perguntas como se estivesse entrevistando ele para um documentário. Onde ele cresceu? Sempre morou aqui? Era próximo da família? Gostava do trabalho? Cozinhava? Eu brinquei com ela depois e ela fingiu que não sabia do que eu estava falando, mas ficou vermelha. Achei fofo. De verdade. Minha irmã tinha saído com uns caras que ou eram barulhentos demais, ou instáveis, ou se achavam demais. E o Evan era firme. Um pouco sem jeito às vezes, mas gentil. Responsável. O tipo de pessoa que realmente lê os e-mails antes de responder. Uma espécie rara. Uma semana depois, ela perguntou dele de novo. Depois de novo. Aí começou a perguntar do nosso passado. Então vocês dois nunca tiveram nada? Ela perguntou uma noite enquanto dobrávamos roupa no meu apartamento, porque a secadora dela tinha quebrado e a vida adulta é basicamente compartilhar eletrodomésticos até alguém casar. Não, eu disse. Nunca. Nem tipo, uma noite de bebedeira? Não. Nem quase. Eu ri porque achei que ela estava brincando. O que significa quase? Sei lá. Um quase emocional. Quase emocional parece algo que as pessoas inventam quando querem drama. Ela sorriu, mas um sorriso tenso. Você tem muita história com ele. A gente se conhece há anos. É, eu entendo. Só é engraçado. O que é engraçado? Que você nunca tenha tentado nada. Lembro de jogar uma toalha nela e dizer: talvez eu seja capaz de ter amizades, sua doida. Ela riu então, e eu deixei pra lá. Por que não deixaria? Naquele momento, o ciúme parecia um sintoma normal de uma quedinha, não um sinal de alerta. Achei que ela estava nervosa porque gostava dele. Não percebi que ela já estava me comparando a um relacionamento que não existia. Eles começaram a namorar cerca de um mês depois de se conhecerem. Oficialmente, com fotos, ligações para a família, tudo. Minha mãe agiu como se o próprio destino tivesse entregado um homem para a minha irmã através de mim, o que era irritante, mas inofensivo. Ela vivia dizendo: tá vendo? É por isso que família importa. Você nunca sabe que bênção vem através da sua irmã. Eu deveria ter cobrado comissão por ter agenciado. Brincadeira. Ou quase. No começo, as coisas estavam bem. Minha irmã parecia feliz de um jeito vibrante, quase frenético. Queria que todo mundo soubesse que estavam juntos. Postava fotos cortadas dos jantares deles em um aplicativo, nada muito óbvio, só o suficiente para dizer: olha, eu sou amada. Ele parecia feliz também. Começou a aparecer menos como meu amigo individual e mais como namorado dela, o que parecia normal. Não me senti substituída. Me senti orgulhosa de mim mesma, na verdade. Como se tivesse apresentado duas pessoas legais e feito algo bom sem querer. Cerca de um ano depois, ela se mudou para o apartamento dele. Minha mãe chorou no telefone como se minha irmã tivesse sido enviada para a guerra e não para 10 minutos dali. Meu padrasto disse que estava feliz por eles estarem dando o próximo passo, e depois me perguntou em voz baixa se eu achava que eles estavam indo rápido demais. Eu disse que não. Disse que eles pareciam sólidos. Disse que o Evan era um homem bom e que minha irmã merecia um homem bom. Essa frase me persegue. Inclusive. Não porque ela não merecesse amor. Merecia. Mas porque eu falei como se o amor fosse um prêmio que você ganha por ter sofrido, e não uma responsabilidade que você precisa ser madura o suficiente para carregar. As primeiras mudanças estranhas foram pequenas. Se o Evan e eu mencionássemos alguma história antiga da faculdade, minha irmã interrompia com um: você já contou isso? Mesmo que não tivéssemos contado.
Se ele me mandasse uma foto de algo aleatório, tipo uma placa engraçada no escritório ou uma receita que ele errou, ela me perguntava depois por que ele tinha mandado mensagem. Não de um jeito direto ou brava. Mas, tipo, então vocês ainda se falam muito? Não muito, eu disse uma vez. Quantidade normal de amigos. O que é normal? Sei lá. Quer que eu faça um gráfico? Ela não riu. Comecei a ser mais cuidadosa porque não queria causar problemas. Essa é a parte que eu odeio admitir. Eu me moldei antes mesmo de alguém me pedir. Parei de mandar mensagens para ele, a menos que fosse algo de grupo. Evitava sentar do lado dele nos jantares. Parei de puxar histórias antigas. Dizia a mim mesma que era respeito. Talvez parte fosse. Mas parte era eu me diminuindo para a minha irmã se sentir maior. Doença clássica de irmã mais velha. Muito tratável, pelo visto. Mas eu recusei o tratamento. Quando eles ficaram noivos após 2 anos juntos, eu fiquei genuinamente feliz. Ele pediu ela em casamento durante uma viagem de fim de semana para uma cabana que provavelmente chamavam de rústica para justificar cobrarem caro demais por uma pressão de água ruim. Ela me ligou gritando mesmo. Tive que afastar o celular do ouvido. Ele pediu. Ela não parava de dizer. Ele pediu, Maris. Eu sei, estou tão feliz por você. Eu disse. E era verdade. Ela me pediu para ser madrinha de honra. Eu chorei. Ela chorou. Nossa mãe chorou em outra ligação porque queria a própria cena. Meu padrasto mandou uma mensagem dizendo: parabéns para as duas. Orgulho de vocês, meninas. Eu tirei print porque ele nunca dizia coisas emocionantes sem parecer um cartão de felicitações escrito por um contador. O planejamento do casamento começou imediatamente, o que significou que minha irmã virou uma pessoa com planilhas, opiniões sobre a textura do guardanapo e a estabilidade emocional de uma torradeira em uma banheira. Ela não estava insuportável no começo, só intensa. Queria que tudo fosse perfeito porque, nas palavras dela, passei minha vida inteira vendo as famílias dos outros desmoronarem. Quero um dia que pareça seguro. Eu entendia aquilo, de verdade. O divórcio faz coisas com as crianças que aparecem anos depois na hora de organizar os lugares das mesas. Então eu ajudei. Fui nas provas de vestido, olhei lugares, escrevi endereços em envelopes até meu pulso doer. Ouvi nossa mãe dar sugestões que eram claramente ordens disfarçadas com voz mansa. Ajudei a manter a paz. Enquanto isso, minha própria vida decidiu dar um salto mortal para dentro de uma caçamba de lixo. Meu namorado, na época, estava comigo há cerca de 1 ano e meio. Ele era charmoso do jeito que os homens são charmosos quando sabem exatamente quanto esforço compra o perdão. Trabalhava com vendas, se vestia bem, dizia as coisas certas e me fazia sentir escolhida até o dia em que alguém me mandou prints, provando que ele também tinha escolhido outra pessoa. Repetidamente. Com entusiasmo. Nas mesmas semanas em que ele me dizia que queria que a gente procurasse um lugar maior para morar. Descobri em uma terça-feira, porque a traição ama um dia de semana aleatório. Eu estava no trabalho, segurando uma pilha de formulários de pacientes, quando meu celular vibrou com uma mensagem de uma mulher que eu não conhecia. Ela começou com: sinto muito por fazer isso. O que nunca é seguido por nada que melhore sua vida. Havia mensagens, fotos, planos, piadinhas internas entre eles que reviraram meu estômago porque eu reconheci o jeito dele digitar. Não é nojento? Conhecer alguém bem o suficiente para reconhecer como ele te trai. Liguei para ele do estacionamento. Ele negou por uns 40 segundos, depois passou a explicar. Depois passou a chorar e, de alguma forma, acabou me culpando por eu estar emocionalmente indisponível. Eu ri. Não porque fosse engraçado, porque meu corpo não sabia mais o que fazer. Saí do apartamento que a gente estava meio que dividindo em 1 semana. Tecnicamente, o contrato estava no nome dele. Graças a Deus, mas eu tinha roupas lá, pratos, livros. Os sinaizinhos embaraçosos de uma mulher que achava que estava construindo algo. Arrastei sacos de lixo com as minhas coisas para o carro enquanto ele ficava na porta dizendo: a gente não pode conversar? Não, eu disse. Você já conversou bastante. Pelo visto, com todo mundo. Foi minha melhor frase? Talvez. Eu chorei tanto depois que tive que encostar no estacionamento de um supermercado porque não conseguia enxergar através do para-brisa? Também sim. Nós somos complexos. Uma das minhas amigas me deixou ficar no quarto de hóspedes dela. Eu dormia debaixo de um cobertor que cheirava ao sabão de roupa dela e acordava toda manhã com aqueles 2 segundos de paz horrível antes de lembrar que minha vida tinha rachado. Minha irmã sabia. Todo mundo sabia. Não era segredo. E ela me ligou. 1 vez. Talvez 2. As ligações foram curtas porque ela estava enterrada em coisas do casamento.
E eu disse a mim mesma que entendia. Ela dizia coisas tipo: deve ser tão difícil estar solteira de novo? E não consigo imaginar ter que confiar em alguém depois disso. Na época, achei que ela estava tentando ser solidária, e só era ruim nisso. Olhando para trás, esses comentários tinham veneno. Nossa mãe não parava de dizer para eu passar mais tempo com a minha irmã. Você não deveria ficar sozinha demais agora, ela disse. Ficar sozinha faz as pessoas pirarem. Eu não sou uma boneca amaldiçoada, eu disse a ela. Você sabe o que eu quero dizer, Maris. O que ela queria dizer era que o casamento da minha irmã ainda era o evento principal, e meu coração partido precisava orbitar aquilo educadamente. 2 meses depois do término, comprei um apartamentinho. Nada luxuoso, nada de casa dos sonhos. Estava mais para os armários são velhos, mas nada está vazando ativamente. Era meu, porém. Meu. Lutei contra vistorias, papelada, exigências estranhas do vendedor e um homem que tentou me explicar os custos de fechamento como se eu tivesse acabado de sair de uma floresta. Negociei um crédito de reparo por um aquecedor de água quebrado e fiz o vendedor colocar tudo por escrito porque eu tinha aprendido, através da dor e de bobagens masculinas, que promessas verbais são confete. Eu estava orgulhosa. Exausta. Mais orgulhosa. Meu amigo, que naquela altura era o noivo da minha irmã, me deu parabéns. Ele fez muitas perguntas sobre o processo porque disse que estava pensando no futuro para depois do casamento. Achei que ele queria dizer que ele e minha irmã acabariam comprando algo juntos. Aí, em uma tarde, ele perguntou se poderíamos nos encontrar em particular. Eu disse imediatamente: isso parece ilegal. Ele riu, mas parecia nervoso. Não é. Prometo. É sobre a sua irmã. Nos encontramos em uma cafeteria perto do meu escritório. Lembro porque pedi algo doce demais, e nem bebi, porque ele parecia prestes a confessar uma fraude fiscal. Ele não parava de esfregar as palmas das mãos no jeans. Estou tentando comprar uma casa para ela, ele disse. Eu pisquei. Tipo, uma casa de boneca? Uma casa normal? De que nível de casa estamos falando? Uma casa de verdade. Pequena. Nada chique. Mas ela ama aquele bairro perto do parque. E tem um lugar mais antigo listado lá. Precisa de reforma. Mas acho que consigo fazer acontecer. Eu olhei para ele. Ela sabe? Não. Lá estava. A prateleira entortando. Ele explicou que minha irmã sempre falava que queria uma casa, algo estável, algo que ninguém pudesse separar. Ela odiava morar em apartamento. Odiava contratos de aluguel. Queria um quintal. Uma varanda. Um lugar que parecesse permanente. Ele queria fazer uma surpresa depois do casamento. Talvez durante a lua de mel, com as chaves e um plano. Palavras dele, não minhas. Um plano. Fiz as perguntas óbvias. Ele podia pagar? Por que não incluir ela? Isso era romântico ou extremamente arriscado? Ele disse que ela ainda tinha umas dívidas de cartão de crédito da faculdade e um conserto de carro que foi para o cartão. Não era uma dívida gigante, mas o suficiente para atrapalhar o financiamento se eles aplicassem juntos. Ele vinha economizando. Tinha falado com um banco. A casa ficaria no nome dele no começo. E depois eles poderiam decidir o que fazer após casados. Por favor, me diga que você percebe o tamanho disso. Eu disse. Eu percebo. Comprar uma casa sem contar para a noiva não é a mesma coisa que esconder ingressos para um show. Eu sei. Sabe mesmo? Ele olhou para a xícara. Quero dar algo bom para ela. Ela anda estressada e vive dizendo que tudo parece temporário. Só quero que ela saiba que eu estou falando sério. Aquilo me pegou. Eu odeio que tenha me pegado, mas pegou. Porque minha irmã sempre teve medo de ser abandonada. Porque nossa infância treinou nós duas para ver estabilidade como algo que as outras pessoas tinham. Porque eu tinha acabado de ser traída e descartada. E a ideia de um homem tentando construir algo para alguém em silêncio soava dolorosamente linda. Ainda assim, eu disse para ele pensar bem. Disse que segredos e casamento eram uma mistura perigosa. Ele disse que entendia, mas que já tinha ido longe demais para desistir fácil. Precisava de alguém que tivesse acabado de passar pelo processo de compra para ajudá-lo a não ser enganado. Não queria perguntar para a família dele porque estragariam a surpresa. Não queria perguntar para a nossa mãe porque, sinceramente, nossa mãe transformaria uma lista de compras em uma reunião de cúpula familiar. Então você está perguntando para mim, eu disse. Você é boa nessas coisas. Eu chorei no meu carro depois de assinar os documentos porque achei que tinha comprado o tipo errado de seguro sem querer. Ainda assim, melhor do que eu. Eu deveria ter dito não. Não porque eu fiz algo errado dizendo sim, mas porque às vezes ser inocente não te protege da imaginação alheia. Eu sei disso agora.
Na época, aceitei porque amava minha irmã e confiava no Evan. Achei que estava ajudando a criar o tipo de surpresa que as pessoas contam em aniversários, enquanto todo mundo sorri. Fofo, né? Adorável. Me bota num potinho. Por umas 6 semanas, ele e eu nos encontramos com vendedores, visitamos a casa, revisamos orçamentos de reformas e conversamos sobre pontos básicos de negociação. Nada romântico. Nada secreto do jeito sexy. Secreto do jeito chato de papelada. Ele me pegou perto do meu escritório algumas vezes porque a casa era perto e estacionar lá era um pesadelo. Íamos até lá, encontrávamos o corretor, olhávamos azulejos quebrados ou manchas estranhas no porão, e depois ele me deixava de volta. Às vezes pegávamos um café porque adultos precisam de cafeína para fingir que entendem de custódia documental. Trocamos mais mensagens naquele período do que em anos. Mas as mensagens eram coisas tipo: peça os documentos do telhado e não aceite a menos que coloquem o conserto dos eletrodomésticos por escrito, e vistoria mudou para quinta. Realmente escandaloso. Escondam as crianças. Algumas vezes perguntei se ele tinha certeza de que não queria contar para a minha irmã. Ele sempre dizia: depois do fechamento do contrato. Prometo. Só não quero decepcionar ela se o negócio cair. E quase caiu. 2 vezes. Os vendedores queriam ficar com umas luminárias velhas que ninguém no mundo deveria querer. A vistoria achou um problema de encanamento. O banco pediu documentos extras. Ele ficava estressado. E eu ajudava ele a fazer listas, porque fazer listas é o meu passatempo de apoio emocional. Em uma dessas idas ao café, ele disse: ela anda agindo estranho ultimamente. Meu estômago apertou. Estranho como? Perguntando onde eu estou o tempo todo. Olhando meu celular, não tipo casualmente. Tipo, ela espera eu entrar no banho. Tentei não reagir muito. Ela sempre fez isso? Às vezes. Mas ultimamente. Talvez estresse do casamento? Talvez. Ele não parecia convencido. Nem eu. Mas eu queria estar. Isso era um padrão meu. Se a realidade me desse um sinal de alerta, eu tentava dobrar e chamar de decoração. Ele me contou que ela perguntou por que ele estava perto do meu escritório. Ele disse que inventou algo sobre resolver umas coisas, porque não queria estragar a surpresa. Eu dei uma bronca nele na hora. Você precisa parar de mentir em volta da verdade, eu disse. Eu sei. Mas o que eu vou falar? A verdade seria um bom começo. E estragar tudo? Melhor estragado do que suspeito. Ele esfregou o rosto e disse que contaria para ela logo. Não contou. O fechamento do negócio aconteceu 3 semanas antes do casamento. Ele pegou as chaves dessa casinha mais velha, com a pintura desgastada, uma caixa de correio torta e uma varandinha nos fundos que minha irmã ia amar. Eu fui com ele para a vistoria final porque ele pediu, e porque a essa altura eu me sentia envolvida. Não com ele. Com a ideia. Com a surpresa. Com a minha irmã ganhando algo que a fizesse se sentir segura. Ele ficou na sala vazia segurando as chaves e parecia que ia chorar. Ela vai pirar, eu disse. De um jeito bom? Do melhor jeito. Eu acreditava nisso. Essa é a parte que me faz sentir idiota de um jeito que ainda não consegui superar totalmente. Eu acreditava que ela ficaria feliz. Acreditava que ela choraria, me abraçaria e me chamaria de sonsa. Acreditava que a pior coisa que poderia acontecer era ela dizer que ele deveria ter contado antes. A semana do casamento chegou como uma tempestade perfumada. Havia as últimas provas de roupa, ligações de última hora, problemas com os lugares nas mesas, nossa mãe em pânico porque um primo de alguém subitamente virou celíaco, o que ela tratou como um ato de guerra. Minha irmã estava tensa, mas noivas ficam tensas. Não levei para o pessoal quando ela mal olhou para mim durante o ensaio no local da festa. Não levei para o pessoal quando ela fez um comentário estranho sobre como eu parecia surpreendentemente bem para quem estava passando por um término. Eu deveria ter levado. Mas eu tinha feito carreira traduzindo a grosseria dela como estresse. O jantar de ensaio foi na noite anterior ao casamento, em um restaurante com uma sala privada, mesas longas, toalhas brancas e uma iluminação que deixava todo mundo com cara de doente. Havia umas 40 pessoas. Família, padrinhos, amigos próximos. Minha mãe usava um vestido que dizia "Mãe da noiva" e "Posso desmaiar para chamar atenção", ao mesmo tempo. Meu padrasto parecia calmo, mas notei que ele ficava observando minha irmã como se estivesse tentando ler a previsão do tempo. Sentei perto da ponta de uma mesa, segurando uma taça de vinho que mal bebi porque estava cansada, emocionada e ainda ferida pelo meu próprio término. Ver minha irmã ser amada era mais complicado do que eu queria admitir. Eu estava feliz por ela, sim, mas também me sentia um pouco vazia. Não com inveja exatamente,
mais como se estivesse do lado de fora de uma casa quente olhando pela janela. Eu me odiei por sentir aquilo, então sorri mais forte. Houve brindes. O irmão dele fez um engraçado. Nossa mãe fez um choroso que mencionou minha filhinha tantas vezes que eu cheguei a conferir se eu tinha evaporado. Aí minha irmã olhou para mim e disse: Maris, você não vai falar nada? Eu não tinha planejado um discurso formal até o dia do casamento. Mas tudo bem. Claro. Joguem o microfone para a madrinha emocionalmente instável. O que poderia dar errado? Levantei e falei com o coração. Disse que ela sempre quis um amor que parecesse firme. Disse que ele era uma das pessoas mais leais que eu conhecia. Disse que estava grata por ver duas pessoas que eu amava escolherem uma a outra. Minha irmã sorriu para mim enquanto eu falava. Aquele sorriso estava errado. Eu me sentei e, alguns minutos depois, ela se levantou. Primeiro, achei que ela ia agradecer a todo mundo. Ela segurava a taça em uma mão, mas não estava mais sorrindo. O rosto dela parecia calmo de um jeito que me arrepiou. Calmo demais. Como alguém que tinha ensaiado. Eu preciso dizer uma coisa antes de amanhã, ela disse. A sala ficou em silêncio. As pessoas se viraram para ela esperando lágrimas. Talvez um momento doce da noiva. Ela olhou direto para mim. Eu não posso casar com alguém enquanto todo mundo aqui finge que não sabe o que está acontecendo. Meu cérebro não processou a frase. Eu cheguei a olhar para trás de mim, como se pudesse ter outra mulher escandalosa sentada ali. Não tinha. Só eu segurando um guardanapo de pano e perdendo a circulação nas mãos aos poucos. As madrinhas dela se levantaram quase ao mesmo tempo. Foi quando eu vi os papéis. Prints impressos. Eu queria estar brincando. Queria poder dizer que ela gritou em um momento de pânico e balançou o celular como uma pessoa normal emocionalmente instável. Não. Ela tinha cópias impressas. Pilhas. As amigas dela começaram a distribuir pela sala como se fossem folhetos de igreja vindos do inferno. Minha irmã disse: Meu noivo e minha irmã estão se encontrando pelas minhas costas. A sala fez aquele barulho que salas fazem quando todo mundo prende o fôlego. Mas tenta fingir que não. Um murmúrio feio e baixo. Eu me levantei rápido demais. Minha cadeira raspou barulhento. Do que você está falando? Ela levantou uma folha. Não se faça de sonsa. Eu vi as palavras antes de entendê-las. Pedaços de mensagens entre mim e o Evan. Não conta para a minha irmã ainda. Você é muito boa nisso. Posso te encontrar perto do meu escritório. Temos que tomar cuidado com o horário. Meu estômago caiu tão forte que achei que ia vomitar na toalha branca, porque as mensagens eram reais, mas estavam cortadas, editadas, limpas de qualquer linha sobre vendedores, reformas, financiamento, a casa, a surpresa. Não, eu disse. Não. Isso é sobre o seu presente. Ela deu uma risada. Não foi uma risada legal. Meu presente? O noivo dela se levantou do outro lado da sala, pálido. Para. Você precisa parar agora. Ela ignorou ele. Ela levou um chifre, e pelo visto aquela humilhação não foi o bastante. Então ela decidiu vir atrás da única coisa estável que eu tinha. Aquilo doeu tanto que eu não consegui falar. Meu término, minha vergonha, meu coração partido privado, jogados na sala como lixo. As pessoas estavam lendo. Minha mãe estava com a mão na boca. Meu padrasto estava franzindo a testa para as folhas como se soubesse que algo estava errado, mas não soubesse o quê. Alguma prima cochichou. Um parente dele me olhava como se eu fosse mofo. Eu disse: Isso está editado. Mostra as mensagens completas. Ah, agora estão editadas? Minha irmã disparou. Engraçado como isso funciona. São sobre a casa. Eu disse. Que casa? A casa que ele comprou para você. Silêncio. Por meio segundo, achei que aquilo ia parar tudo. Achei que ela ia piscar, olhar para ele, perceber. Em vez disso, o rosto dela se contorceu. Isso é patético, ela disse. Você não conseguiu inventar nada mais crível? O noivo dela disse o nome dela, baixo primeiro, depois mais alto. Já chega. Ela se virou para ele. Não, você não vai controlar isso. Você vem mentindo há semanas. Sua localização mostrou você perto do escritório dela várias vezes. Você me disse que estava ocupado. Escondeu o celular. Vocês dois acham que eu sou burra. Ele parecia destruído. Eu estava tentando te fazer uma surpresa. Com a minha irmã? Com uma casa. Para de falar isso. Eu não estou mentindo. Mas ela tinha a plateia. Essa era a parte horrível. Ela preparou a sala antes da verdade chegar. As pessoas tinham papel nas mãos. Provas cortadas parecem mais fortes do que uma explicação trêmula, especialmente quando todo mundo ama um drama.
Mas finge que não. Eu tentei explicar. Tentei mesmo. Disse que havia documentos, mensagens, relatórios de vistoria. Disse que eu tinha acabado de comprar meu próprio lugar e ele pediu ajuda. Disse que ele ia contar para ela depois do casamento. Disse que foi burrice manter segredo, sim, mas não era o que ela pensava. Minha irmã me olhou com puro nojo. Você sempre faz isso. Eu congelei. Faço o quê? Age como a sensata, a prestativa, a estável. E todo mundo acredita em você. Essa frase abriu um alçapão debaixo de tudo o que eu achava que sabia sobre nós. Minha mãe finalmente falou. Meninas, por favor, aqui não. Não foi um, isso não é verdade. Nem um, a Maris nunca faria isso. Nem um, mostra as mensagens completas. Só um, por favor, aqui não. Porque o local da ferida importava mais do que quem estava sangrando. Olhei para o noivo da minha irmã. Ele estava mexendo no celular com as mãos tremendo. Aí começou a mandar algo para as pessoas por perto, pedindo para passarem adiante. O rosto dele tinha mudado. O nervosismo sumiu. Ele parecia bravo agora. Não uma raiva barulhenta, uma raiva de quem cansou. Ela editou as mensagens. Ele disse com a voz cortando a sala. Estou mandando a conversa completa. Minha irmã disparou. Não ouse. Ele olhou para ela. Você já usou. Aquele foi o momento em que o clima mudou. Os celulares começaram a vibrar. As pessoas olharam para baixo. Vi os rostos mudarem um por um, o que foi quase pior do que a acusação. Ver as pessoas perceberem que acreditaram em algo feio sobre você não é satisfatório. É humilhante de um jeito diferente. Ele leu partes em voz alta porque, pelo visto, estávamos todos comprometidos em tornar aquele jantar inesquecível. Peça para eles colocarem o crédito do conserto do telhado por escrito. Não conta para a minha irmã ainda porque, se isso der errado, ela vai ficar arrasada. O vendedor aceitou a contraproposta. Juro que ela vai amar a varanda. A voz dele falhou nessa última, e ele limpou a garganta. Quer que eu continue? O rosto da minha irmã ficou vermelho, depois pálido. Ele abriu documentos. Confirmação de fechamento, o endereço do imóvel, orçamento de reforma, e-mails com o corretor. Mostrou a linha do tempo. Os pagamentos, tudo. A casa existia. A surpresa existia. Minha traição, não. A sala ficou num silêncio mortal. Minha irmã tentou se recuperar. Tá, então talvez eu tenha entendido algumas coisas errado. Eu cheguei a rir. Saiu feio. Algumas coisas? Ela não me olhava. O noivo dela a encarava como se estivesse vendo uma pessoa nova. Você imprimiu isso. Eu estava com medo. Você imprimiu prints editados e distribuiu no nosso jantar de ensaio. Eu achei que... Não. Você planejou isso. Ela começou a chorar então, e eu odiei que parte de mim ainda reagisse. Uma parte pequena e boba de mim ainda queria consolar ela, porque o choro da minha irmã era o meu sinal de emergência desde a infância. Mas eu não conseguia me mexer. Meu corpo finalmente entendeu que a emergência era eu. Ela tentou pegar a mão dele. Ele recuou. Não, ele disse. Aquela única palavra fez mais do que qualquer grito faria. Nossa mãe levantou, em pânico. Todo mundo está emocionado, vamos respirar. Ele balançou a cabeça. Não vai ter casamento. Minha irmã fez um som como se ele tivesse batido nela. Ele não encostou nela. Só removeu o futuro que ela achava que podia controlar. Não, ela disse. Não, você não pode fazer isso por causa de um erro. Um erro? Ele disse. Você tentou destruir a sua irmã na frente de todo mundo que eu conheço. Ela mentiu também. Ela me ajudou a comprar uma casa para você. Para ela mesma! Minha irmã disparou, e imediatamente pareceu perceber o quanto aquilo soou insano. Eu não conseguia mais respirar naquela sala. As pessoas me olhavam com pena agora, o que era de algum jeito pior do que o noivo. Peguei minha bolsa. Minha mãe disse: Maris, espera. Não esperei. Saí antes que alguém pudesse me abraçar, me pedir desculpas, me questionar ou pedir para eu ser compreensiva. Cheguei ao estacionamento antes de as minhas pernas falharem do lado do meu carro. Fiquei agachada ali com o meu vestido, chorando tanto que tive ânsia, enquanto lá dentro, o quase casamento da minha irmã terminava de queimar. Meu amigo saiu uns 10 minutos depois. Ou 2 minutos. O tempo fez aquela coisa engraçada de trauma onde vira uma sopa. Ele parou a alguns passos de mim, como se não tivesse certeza se tinha o direito de chegar perto. Sinto muito, ele disse. Limpei o rosto com as costas da mão, porque, pelo visto, a dignidade tinha ido embora junto com as entradas. Você deveria ter contado para ela. Eu sei. Deveria ter contado antes de ficar estranho. Eu sei. E eu deveria ter te obrigado. Não. A culpa não é sua. Eu quis aceitar aquilo.
mas não conseguia totalmente. Não naquele momento. Não é simples. Para mim é, ele disse. Você tentou ajudar. Ela tentou te punir. Punir. Essa palavra ficou gravada, porque era isso o que parecia. Não pânico, não confusão, punição. No dia seguinte, o casamento foi oficialmente cancelado. Mensagens foram enviadas. Ligações foram feitas. Convidados que já tinham viajado foram avisados para não irem ao local. Depósitos foram perdidos. Flores ficaram em algum lugar sem ter para onde ir. Um bolo existia provavelmente, o que parecia estupidamente trágico. Minha mãe me ligou 23 vezes antes do meio-dia. Não atendi. Minha irmã ligou de números diferentes. Bloqueei cada um. Meu celular virou um tijolinho de cobranças. Passei aquele fim de semana na casa da minha amiga, a mesma que me acolheu depois do meu término. Ela abriu a porta, olhou para a minha cara e disse: Ai, amiga, vamos beber vinho sentadas no chão. Eu não quero vinho. Chá no chão, então. O que for no chão. Vamos sentar no chão. E sentamos. Sentei no chão da cozinha dela com o vestido que eu tinha usado no jantar de ensaio porque não tinha levado mais nada. E ela fez chá e me deixou chorar até eu ficar com raiva, e depois me deixou desabafar até eu chorar de novo. Muito glamouroso, muito curativo. Fiquei repassando o momento em que minha irmã me olhou e disse que eu sempre ajo como a sensata. Aquilo não foi um mal-entendido. Foi uma confissão disfarçada de acusação. Ela tinha ressentimento de mim. Talvez tivesse há anos. Talvez toda vez que eu achei que estávamos unidas pela sobrevivência, ela achasse que eu tinha roubado o papel que ela queria. Estável. Confiável. Acreditada. Minha mãe deixava recados na caixa postal. No começo eram frenéticos. Depois calmos. Depois frustrados. Maris, por favor me liga. Sua irmã está arrasada. Maris, eu sei que você está magoada. Mas isso saiu do controle. Maris, famílias não se cortam assim por causa de uma noite. Uma noite. Foi assim que ela tentou diminuir a coisa. Como se minha irmã tivesse derrubado vinho em mim e não armado um assassinato de reputação público com panfletos impressos. Na segunda-feira, eu tinha mais de 100 mensagens de parentes. Conhecidos, pessoas dos padrinhos, até a tia de alguém cujo número eu não reconheci. Alguns pediam desculpas. Alguns perguntavam o que realmente aconteceu. Alguns diziam que esperavam que todos pudéssemos nos curar. Uma pessoa escreveu: Pelo menos a verdade apareceu. Como se aquilo fosse um lacinho alegre em cima da minha humilhação. A verdade aparecer não desfaz o momento em que todo mundo acreditou na mentira. As pessoas esquecem disso. Voltei ao trabalho na terça porque os boletos não ligam para a devastação emocional. Meu chefe olhou para mim e mandou eu fazer papelada nos fundos em vez de ficar na recepção. Quase chorei porque foi a coisa mais gentil que alguém tinha feito em dias. Durante o almoço, meu padrasto ligou. Quase não atendi, mas algo no nome dele na tela me fez atender. Você está em um lugar reservado? Ele perguntou. Que abertura dramática. Sinto muito. Suspirei. Estou no meu carro. Eu queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito mesmo. Aquele foi o primeiro pedido de desculpas da minha família que não veio embrulhado em um pedido de favor. Obrigada, eu disse, e minha voz falhou igual a uma idiota. Ele ficou quieto por um segundo. Sua mãe quer te ver. Claro que quer. Eu sei. Eu disse para ela não forçar a barra. E funcionou? Não. Eu quase ri. Pelo menos ele era honesto. Ele disse que minha irmã estava um lixo. Não comia. Só chorava. Dizendo que arruinou a vida dela. Dizendo que estava com medo. Disse que minha mãe acreditava que eu poderia ajudar a acalmar as coisas porque eu conhecia o Evan há mais tempo. Lá estava. O pedido, mais suave que o da minha mãe, mas ainda lá. Eu não vou ligar para ele por ela, eu disse. Eu sei. Sabe mesmo? Eu disse para a sua mãe que isso era injusto. Aquilo me surpreendeu. Ele soltou o ar. Eu também disse a ela que o que a sua irmã fez não foi um simples erro. Sentei no meu carro com o ar desligado, suando através da blusa, chocada com o quanto eu precisava ouvir um adulto dizer aquilo. Obrigada, sussurrei. Eu deveria ter falado mais naquela noite. É, eu disse. Não por maldade, só por honestidade. Eu sei. Alguns dias depois, minha mãe e meu padrasto apareceram no meu apartamento sem avisar. Vi eles pelo olho mágico e cogitei fingir que não estava. Mas minha mãe bateu como uma mulher que tinha me dado à luz e, por isso, achava que portas eram apenas sugestões. Abri com a corrente ainda travada. Ela parecia horrível. Olhos inchados, cabelo bagunçado, cardigan abotoado errado. Meu padrasto estava atrás dela com cara de quem queria pedir desculpas para o corredor. Podemos entrar? Ela perguntou. Não.
O rosto dela murchou. Maris, não vou fazer isso dentro da minha casa. É o corredor. Então fale baixo. Eu estava sendo fria? Talvez. Eu estava gostando? Um pouco. Não me orgulho de cada escolha emocional que fiz. Mas também não vou fingir que eu estava flutuando acima da situação como um anjo da moralidade. Minha mãe começou a chorar quase na mesma hora. Sua irmã cometeu um erro terrível. Não. Ela fez um plano. Ela estava com medo. Ela foi cruel. Ela achou que estava perdendo tudo. Então tentou fazer eu perder tudo primeiro? Meu padrasto olhou para baixo. Minha mãe apertou os dedos na testa. Não estou dizendo que ela lidou bem com a situação. Eu ri. Lidou bem? Ela imprimiu provas falsas. Não eram falsas. Eu encarei ela. Quero dizer, as mensagens não eram inventadas. Ela se apressou em dizer. Editadas, sim, mas as mensagens existiam, Maris. Aquele foi o momento em que algo em mim quebrou de vez. Você ainda está fazendo isso, eu disse. Fazendo o quê? Fazendo os sentimentos dela serem mais importantes do que o que ela fez. Minha mãe recuou. Isso não é justo. Não, o que não é justo é ser acusada de dormir com o noivo da minha irmã em uma sala cheia de gente porque ela não conseguiu fazer uma pergunta direta. Ela perguntou coisas para ele. Ele mentiu. Ele escondeu uma surpresa porque tinha medo da reação dela, o que, pelo visto, era um medo corretíssimo. Meu padrasto murmurou o nome da minha mãe, um aviso. Ela ignorou. Maris? Ela precisa de ajuda. Ele não fala com ela, bloqueou ela. A família dele não atende. Ela não pode consertar isso se ninguém falar com ela. Ela não vai consertar isso através de mim. Mas você conhece ele há anos. E ela usou isso contra mim. Ela é sua irmã. Eu percebi. Vocês duas sobreviveram a tanta coisa juntas. Aquela doeu. Me deixou com mais raiva porque doeu. Não use nossa infância para limpar o que ela fez como adulta. Os olhos da minha mãe endureceram. Você sempre conseguiu se desligar quando as pessoas te decepcionam. Eu cheguei a inclinar para trás. Como é que é? Você corta as pessoas, fica fria. Sua irmã sente as coisas. E eu não sinto. Eu não disse isso. Você nunca precisa dizer. Você diz isso a minha vida inteira. O corredor ficou em silêncio. Em algum lugar lá embaixo, uma porta fechou. A vida normal continuava, grosseira como sempre. Meu padrasto finalmente falou. Ela está certa. Minha mãe se virou para ele. Não começa. Ela está. Ele disse baixo. Não cabe a Maris consertar isso. Eu nunca tinha visto minha mãe olhar para ele daquele jeito. Traída. Furiosa. Como se ele tivesse saído do papel dele e ela não soubesse onde colocar a raiva. Ela está grávida de luto. Minha mãe disse dramaticamente, o que não fazia sentido nenhum, mas parecia algo que ela tinha ensaiado. Eu disse, isso não é uma condição médica. Meu padrasto fez um som que pode ter sido uma tosse. Acho que ele quase riu. Hora errada. Mas sinceramente, mesma energia. Minha mãe implorou. Prometeu que minha irmã pediria desculpas. Disse que o casamento ainda poderia ser salvo se os ânimos esfriassem. Disse que as pessoas cometem erros quando estão com medo. Eu disse a ela que erros não vêm com equipe de distribuição. Eventualmente eles foram embora. Minha mãe chorando. Meu padrasto me olhando com uma expressão que eu não soube ler. Fechei a porta, escorreguei nela até o chão e tremi tanto que meus dentes bateram. Depois disso, minha irmã me mandou um e-mail. O assunto era, por favor. Só isso. No texto ela escreveu que sentia muito pelo jeito que as coisas saíram. Não pelo que ela fez. Pelo jeito que as coisas saíram. Disse que estava sob estresse intenso. Disse que minha proximidade com o Evan sempre foi dolorosa para ela. Disse que sentia que havia 3 pessoas no relacionamento dela e não sabia como me fazer entender. Li 4 vezes porque, pelo visto, eu gosto de botar a mão em chapa quente. Depois respondi com uma frase. Não me procure de novo, a menos que seu pedido de desculpas inclua as palavras eu menti sobre você de propósito. Foi maduro? Discutível. Senti prazer? Brevemente. Depois chorei. Uma semana depois do casamento cancelado, Evan, o ex-noivo dela, pediu para nos encontrarmos. Eu não queria. Parte de mim culpava ele, mesmo sabendo que ele não tinha causado a crueldade dela. Ele tinha escondido coisas. Tinha criado o cenário perfeito para a suspeita e entregue para uma pessoa insegura. Mas ela que jogou a gasolina. Nos encontramos na mesma cafeteria onde ele me contou da casa pela primeira vez. Poético? Não. Só mal localizado perto do meu trabalho. Ele estava péssimo. Não péssimo de filme. Péssimo de verdade. Sem fazer a barba, camisa amassada, olhos de quem não dormia o suficiente para lembrar o próprio endereço. Sinto muito, ele disse assim que sentou. Eu sei.
Não, eu preciso falar direito. Eu te coloquei em uma situação ruim. Colocou. Ele assentiu. Achei que estava fazendo algo bom. Estava. E também estava fazendo algo idiota. As duas coisas podem ser verdade. Ele olhou para baixo e deu uma risada sofrida. Justo. Ficamos com aquilo por um momento. Aí ele começou a falar. Falar de verdade. Sobre o relacionamento deles. Sobre coisas que eu não sabia. Como minha irmã checava o celular dele. Como ela ficava brava se ele ia almoçar com colegas de trabalho. Como odiava quando ele visitava amigos sem ela. Como uma vez ela acusou ele de flertar com uma caixa de supermercado porque ele sorriu ao dizer obrigado. Eu disse: por que você não me contou? Ela é sua irmã. Isso não é resposta. Parecia desleal. Com quem? Ele me olhou. Exatamente. Ele admitiu que começou a esconder coisas inofensivas porque dizer a verdade levava a brigas. Dizia que ia tomar café sozinho em vez de com um colega. Dizia que esqueceu de responder a mensagem em vez de admitir que estava no telefone com um amigo. Mentirinhas, ele chamava. Mentiras de sobrevivência. Odiei aquela frase porque entendi rápido demais. Disse que minha irmã o pressionou a se mudar para mais longe de alguns amigos porque dizia que eles eram imaturos e não respeitavam o relacionamento. Reclamava da família dele querendo tempo demais. Dizia que minha mãe entendia ela melhor que ninguém. Essa me deu vontade de bater a cabeça na mesa. Achei que se eu desse a casa para ela, ela se sentiria segura. Ele disse. Eu disse. Não dá para comprar a saída da paranoia de alguém. Eu sei disso agora. Bom, lição cara. Ele esfregou os olhos. Senti um alívio quando cancelei tudo. Aquela frase ficou entre nós. Então não volta, eu disse. Não vou voltar. Fale sério. Estou falando. Porque minha família vai tentar transformar você no vilão. Já estão transformando. Eu não estava surpresa. Minha mãe provavelmente começou a campanha antes mesmo de tirarem os guardanapos da mesa. Ele me contou que planejava vender a casa ou alugar depois de umas reformas. Não conseguia olhar para ela sem se sentir mal. Também disse que não queria que nossa amizade virasse outra vítima, mas que entenderia se eu precisasse de distância. Eu precisava de distância. Não porque ele tivesse me traído, mas porque cada conexão com aquele casamento parecia contaminada. Eu disse que gostava dele, mas não podia ser o apoio emocional dele enquanto minha irmã estava ativamente tentando me transformar em inimiga dela. Ele aceitou. Sem culpa, sem pressão. Só um aceno triste. Aquilo me fez chorar no carro depois. Obviamente, porque pelo visto um comportamento respeitoso tinha ficado tão raro na minha família que meu corpo registrou como um evento médico. Por algumas semanas, as coisas ficaram num silêncio horrível. Minha irmã não me procurou diretamente. Minha mãe mandava mensagens ocasionais que eu ignorava. Meu padrasto mandava um espero que esteja comendo de vez em quando, que era uma mensagem tão de pai que me fazia rir e lacrimejar ao mesmo tempo. O trabalho continuou. Meu apartamento ainda precisava de prateleiras. Meu ex-namorado tentou me mandar mensagem uma vez com um "soube que você está passando por muita coisa", como se ele não fizesse parte da avalanche emocional que tinha enfraquecido a encosta no começo de tudo. Bloqueei ele também. Minha lista de bloqueados estava bombando. Lugar muito popular. Voltei para a terapia porque estava cansada de narrar meu trauma para o teto à noite. Minha terapeuta, uma mulher com olhos gentis e uma habilidade aterrorizante de ficar em silêncio até eu me incriminar, me perguntou por que eu me sentia responsável por gerenciar as reações de todo mundo. Eu disse, porque se eu não fizer isso, as coisas pioram. Ela disse, elas melhoraram quando você fez? Pergunta grosseira. Eficaz, mas grosseira. Aí, cerca de um mês depois do casamento cancelado, minha mãe ligou de um número que eu não conhecia. Atendi porque estava esperando um técnico. E antes que eu pudesse desligar, ela disse, sua irmã está grávida. Eu congelei totalmente. Ela está de 8 semanas, minha mãe disse. A voz dela tremia. Maris, por favor, não desliga. Eu desliguei. Fiquei na minha cozinha encarando a parede enquanto minha cafeteira fazia uns barulhos de engasgo horríveis. 8 semanas. A matemática entrou no meu cérebro na hora, mesmo sem ser convidada. Se ela estava de 8 semanas, a concepção foi antes do jantar de ensaio. Antes do cancelamento. Antes de tudo explodir. Meu primeiro sentimento não foi compaixão. Não vou mentir e me fazer de santa. Meu primeiro sentimento foi uma raiva tão afiada que parecia limpa. Claro que tinha mais uma reviravolta. Claro que minha família agora teria um motivo para dizer que eu tinha que ajudar. Um bebê é dinamite emocional em uma família como a minha. Todo mundo vira nobre de repente enquanto passa por cima da pessoa que ainda está sangrando.
Meu padrasto ligou mais tarde do próprio celular. Sinto muito que ela tenha te contado assim, ele disse. É verdade? É. Fechei os olhos. Ele sabe? Não. Ele bloqueou ela. Fez bem. Maris. O quê? Não estou pedindo para você consertar nada. Parece que tem um mais se aquecendo aí. Ele suspirou. Acho que ele precisa saber. Não pela sua irmã. Por ele. Eu odiei que ele estava certo. Odiei tanto que andei de um lado para o outro na cozinha resmungando igual a uma maluca em uma casa assombrada. Não vou ser mensageira dela. Eu disse. Eu entendo. Não, eu preciso que você entenda de verdade. Não vou abrir uma porta para ela me usar de novo. Eu sei. Posso falar para ele uma vez. Uma única vez. Só isso. É só o que eu estou dizendo. É mesmo? Ele ficou quieto. Sua mãe quer mais que isso. Sua esposa quer muita coisa. Ele não me corrigiu. Antes de eu decidir o que fazer, minha mãe e minha irmã apareceram no meu prédio. Vi as duas pelo vidro do saguão quando voltava do trabalho e quase dei meia volta feito uma fugitiva. Minha irmã parecia menor do que eu lembrava, enrolada em um suéter, pálida, olhos inchados. Minha mãe estava do lado dela, segurando uma pasta como se estivesse apresentando provas no tribunal mais triste do mundo. Eu deveria ter continuado andando, mas parei, porque infelizmente sou um ser humano. Minha irmã disse, por favor, foi só isso. Só um, por favor. Não, eu disse. O rosto dela murchou. Você nem sabe o que eu ia pedir. Eu já sei o bastante. Minha mãe deu um passo à frente. Ela tem documentos médicos. Por que eu precisaria ver isso? Para você saber que ela não está mentindo. Eu ri e soou maldoso porque foi. O nível de vocês está no chão, e ainda assim parece ambicioso. Minha irmã recuou. Por um segundo, me senti culpada. Aí lembrei dela entregando prints editados das minhas mensagens para estranhos. Ela disse, ele não me atende. Imagino por quê. Eu sei que errei. Não, você destruiu algo. Eu estava com medo. Para de usar isso como se fosse cupom de desconto. Os olhos dela encheram de novo. Estou grávida, Maris. Eu soube. Ele merece saber. Então mande uma carta. Ele vai jogar fora. Então procure um advogado. Eu não quero advogado. Quero falar com ele. Então talvez você não devesse ter tornado a conversa impossível. Minha mãe sibilou meu nome como se eu tivesse batido em alguém. Me virei para ela tão rápido que ela recuou. Não, eu disse. Não ouse controlar o meu tom de voz aqui. As pessoas passavam por nós fingindo que não ouviam, o que significava que ouviam tudo. Ótimo. Outra cena pública. Pelo menos essa não tinha buffet. Minha irmã tirou uma foto de ultrassom borrada da pasta e estendeu. Eu não peguei. A gente devia ser uma família. Ela sussurrou. Algo no meu peito apertou forte. Porque sim, a gente devia. Esse era o luto debaixo de toda a raiva. A gente devia ser uma família. Não só biologicamente. Não só família de cartão de Natal. Devíamos ser as duas meninas que sobreviveram à mesma casa quebrada e não se voltaram uma contra a outra quando o amor ficou assustador. Eu disse. Você usou o fato de ser minha irmã para fazer todo mundo acreditar que eu era capaz de te trair. Ela chorava em silêncio. Você não tem o direito de usar isso agora para me tornar responsável por te salvar. Minha mãe disse. O bebê é inocente. Eu não disse o contrário. Então ajuda. Vou passar o recado uma única vez, só isso. Não vou marcar reunião, não vou levar bilhetinho, não vou convencer ele. Não vou atender ligações de vocês. E se alguma de vocês aparecer aqui de novo, vou pedir para o condomínio tirar vocês. Minha mãe parecia horrorizada. Maris, estou falando sério. Pela primeira vez, talvez porque eu parecesse estar falando sério mesmo, elas não discutiram. Foram embora. Minha irmã andava como se tivessem tirado todos os ossos do corpo dela. Minha mãe segurava o braço dela, me olhando feio por cima do ombro como se eu fosse a Cruel. Naquela noite mandei uma mensagem para ele. Escrevi. Sinto muito por te trazer isso. Não estou envolvida além desta mensagem. Minha irmã diz que está grávida e acredita que você deve saber. Meu padrasto confirmou que ela tem documentos médicos. Não estou dizendo nada sobre o que você deve fazer. Só achei que você tinha o direito de ouvir de alguém que não está tentando te manipular. Aí fiquei encarando a tela por 15 minutos antes de enviar, porque pelo visto até limites vem com náusea. Ele respondeu 1 hora depois. Obrigado por avisar. Vou procurar um advogado e pedir um teste de DNA antes de qualquer outra coisa. Bom, claro. Adulto. Coloquei o celular de lado e chorei mesmo assim, porque a coisa toda tinha ficado maior que a minha raiva. Tinha um bebê agora. Talvez dele. Talvez não. E não importava o que acontecesse.
nada voltaria a ser como antes. Por alguns dias, minha família agiu como se minha única mensagem significasse que eu tinha voltado para o comitê. Minha mãe mandava atualizações que eu não pedia. Minha irmã mandou um pedido de desculpas longo que incluía as palavras "Eu menti sobre você de propósito", o que deveria ter sido satisfatório. Mas não foi. Parecia alguém me entregando o recibo de um incêndio depois que a casa já tinha caído. Não respondi. Aí a próxima reviravolta veio de uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela me mandou mensagem por um aplicativo primeiro, mas como minhas configurações estavam restritas depois do desastre do casamento, foi para uma pasta oculta que eu mal olhava. Quando finalmente vi, estava lá há 2 dias. Oi, sei que é estranho. Eu trabalhava com a sua irmã. Acho que você precisa saber de uma coisa antes que essa história do bebê vá adiante. Meu estômago caiu de novo. Àquela altura, meu estômago basicamente virou um elevador com cabo rompido. Não respondi na hora. Tirei print, andei pelo apartamento, comi 3 bolachas de pé na pia igual a um guaxinim. Depois respondi. Do que você está falando? A mulher perguntou se podíamos falar por telefone. Eu disse que ela podia escrever ou me deixar em paz. Talvez grosso. Mas eu tinha aprendido que ligações dão margem demais para as pessoas escaparem. Então ela escreveu. Disse que trabalhou com a minha irmã por cerca de 1 ano. Eram amigas. Talvez não melhores amigas, mas próximas o suficiente para almoçarem juntas às vezes. Cerca de 1 ano antes do casamento, minha irmã começou a falar constantemente de um supervisor do trabalho. Primeiro parecia normal. Ele era prestativo. Entendia ela. Achava que ela era talentosa. Depois ficou estranho. Ela se vestia diferente nos dias que ele ia estar no escritório. Ficava até tarde quando ele ficava. Dizia coisas tipo: "Ele simplesmente me entende de um jeito que os outros não entendem." Sentei no sofá, lendo com a mão na boca. A mulher disse que minha irmã começou a mentir sobre saídas em grupo. Dizia para o Evan que ia sair com os colegas, mas os colegas não estavam lá. Quando essa mulher a questionou gentilmente, minha irmã ficou na defensiva e disse que merecia se sentir valorizada antes de ficar presa em um casamento. Essa frase me deu vontade de gritar. Presa em um casamento. A mulher não tinha certeza se eles tinham dormido juntos, disse ela, mas uma vez viu os 2 saindo de um barzinho juntos depois que minha irmã disse a todo mundo que estava doente. Depois, quando pressionou mais, minha irmã cortou relações e a avisou para não criar drama no trabalho. O supervisor tinha influência. A mulher precisava do emprego. Ela recuou. Disse que ficou quieta durante o colapso do casamento porque não sabia o que era verdade e não queria piorar as coisas. Mas quando soube por conhecidos em comum que minha irmã estava grávida e dizendo que o Evan era o pai, ela se sentiu mal. "Não estou dizendo que não é dele", escreveu ela. "Estou dizendo que tem motivo para fazer o teste." Fiquei sentada ali por um longo tempo. Uma parte de mim pensou, claro. Outra pensou, não, nem ela faria isso. Aí lembrei dos papéis impressos. As pessoas mostram os limites delas, e às vezes o limite é mais baixo do que você jamais quis acreditar. Perguntei se ela estaria disposta a mandar a informação direto para ele. Ela disse que sim, mas estava com medo. Eu disse que entendia, e entendia mesmo. O medo faz covardes de quase todos nós pelo menos uma vez. Encaminhei o contato dela para ele com uma mensagem. "Recebi isso, não estou investigando nada. Estou te passando a informação e me retirando." Meu padrasto ligou mais tarde. Parecia cansado de um jeito que o deixava mais velho. "Sua mãe está chateada", ele disse. Percebi pela respiração dramática. Ele suspirou. "Não estou ligando para defender ela. Estou ligando porque acho que todos nós estivemos fingindo que isso é um terrível mal-entendido, quando na verdade é uma pilha de escolhas." Aquilo me calou, o que era raro e, francamente, falta de educação da parte dele. O bebê nasceu no começo da primavera, saudável, pequenininha e inocente, no meio de uma bagunça que não criou. Soube pelo meu padrasto, não porque perguntei, mas porque ele achou que eu devia saber antes que alguém usasse isso como arma. O teste de DNA foi feito algumas semanas depois, após minha irmã lutar contra, chorar, dizer que era cruel e insistir que ele devia simplesmente saber. Ele não cedeu. Fez o advogado mandar tudo formalmente e, pela primeira vez, ninguém conseguiu fazer ele sentir culpa por agir como se sentimentos fossem provas. O resultado veio. Ele não era o pai. Queria poder dizer que me senti triunfante. Não me senti. Me senti enjoada e cansada e estranhamente vazia. Minha irmã finalmente admitiu que teve um supervisor do trabalho. Alegou que não sabia com certeza, que é uma frase que nunca deveria estar ligada ao futuro inteiro de outra pessoa. O supervisor negou a responsabilidade no começo. Óbvio,
porque homens que amam atenção secreta raramente amam consequências públicas. Minha irmã perdeu o emprego depois que a situação no trabalho virou uma bagunça no RH. Mudou-se para a casa da nossa mãe e começou a dizer às pessoas que eu tinha envenenado todo mundo contra ela. Minha mãe a defendeu tanto que meu padrasto finalmente saiu de casa. Ele me disse depois que confundiu silêncio com paz por tempo demais e que aquela era a primeira vez que ele não conseguia continuar fingindo. Eles se divorciaram sem alarde, sem discurso dramático, sem acerto de contas familiar. Apenas advogados, caixas e o tédio horrível de uma vida se desfazendo. Ele ainda me procura às vezes. Não de um jeito invasivo, só espero que esteja comendo, ou um almoço a cada poucos meses. Estranhamente, a pessoa que não tinha o meu sangue virou a única que conseguia pedir desculpas sem me pedir para consertar nada. Minha irmã fez uma última coisa com a casa. Aquela casa. A que ele tinha comprado para ela, com a caixa de correio torta e a varandinha que ela costumava sonhar. Ela foi lá em uma tarde e quebrou várias janelas com uma ferramenta de jardim. A câmera de um vizinho pegou. Ele fez um boletim de ocorrência e ela acabou com liberdade condicional, serviço comunitário e uma ordem de restrição para ficar longe dele e da propriedade. Minha mãe chamou isso de excessivo. Eu chamei de consequências finalmente chegando em sapatos confortáveis. Uma carta da minha irmã apareceu no meu apartamento depois disso. Deixei no balcão por 3 dias porque, pelo visto, sou dramática em particular também. Quando abri, ela escreveu que sempre se sentiu em segundo plano em relação a mim, que as pessoas confiavam em mim, que eu fazia ela se sentir pequena, e que quando me viu ajudando ele, quis que todo mundo soubesse como era a sensação de ter medo de perder tudo. Lá estava. Não foi confusão. Não foi estresse. Foi vontade. Respondi uma vez. Disse que acreditava que ela tinha sido ferida, mas também acreditava que ela escolheu me ferir de propósito. Desejei o bem para a filha dela. Disse para não me procurar mais. E é aí que as pessoas ficam desconfortáveis. Porque querem um final mais bonito. Querem que eu conheça o bebê, abrace minha irmã, perdoe minha mãe e transforme tudo em uma lição sobre família. Mas a vida real não deve cena de reconciliação para ninguém. Não odeio minha irmã. Tenho saudade de quem eu achava que ela era. Amo a menina que me dava chutes no tornozelo debaixo da mesa quando nossos pais brigavam. Não confio na mulher que imprimiu prints editados e os distribuiu como se fossem lembrancinhas de festa. Minha mãe e eu mal nos falamos agora. Ela me acha dura. Talvez eu seja, mas coisas duras ainda podem ser inteiras. Moro no meu apartamento. Pintei o quarto de uma cor que minha mãe odiaria. Minhas prateleiras estão tortas, mas estão de pé. Vou trabalhar, pago minhas contas, janto com amigos e às vezes sento com um café na minha varandinha fazendo absolutamente nada. Foi estranho no começo. O silêncio. Eu ficava esperando outra crise bater na porta. Aí, um dia, percebi que a batida não ia vir porque eu finalmente tinha parado de deixar a porta aberta. Então não. Minha família não se curou de um jeito lindo e emocionante. Minha irmã não voltou a ser minha melhor amiga. O bebê não consertou magicamente gerações de danos emocionais. Meu amigo não virou minha alma gêmea. Graças a Deus. Porque isso seria ridículo. O que aconteceu foi mais simples e mais difícil. Eu me afastei. Deixei as pessoas ficarem bravas com isso. Deixei que me entendessem errado. E guardei a paz que me restou.